Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a arte barroca, que está lá pelo século XVII. Para a gente chegar a entender de fato o que foi a arte barroca, a gente tem que pegar um pouquinho da história anterior a este período. Nós viemos da arte renascentista e passamos pelo maneirismo. O que aconteceu durante o maneirismo? Aconteceu a Reforma Protestante de Martinho Lutero, quando ele colocou em voga todas as suas teses, são mais de 90 teses, se eu não me engano, refutando alguns dogmas da Igreja Católica, do cristianismo que estava em voga na época. Então pensem, nesse momento as pessoas entraram em pane, porque foram mais de 1000 anos vividos com os dogmas da Igreja Católica. E de repente... minha pira é outra, né? O universo, o ritmo, a natureza. Tudo muda. As pessoas começaram a ficar em dúvida sobre sua fé, seus pecados. Será que isso que eu fiz é pecado mesmo? Será? Será que eu tenho que pagar indulgência? Isso tudo aconteceu um pouco antes desse período que a gente vai falar agora, que a gente vai vivenciar a arte barroca. Então, em contrapartida a isso, a gente vem com o movimento barroco, que na verdade vai fazer parte do movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica. Tá bom. E a Igreja, ela se beneficiou da arte, dessa função da arte em mostrar poder. Então, mais uma vez, a Igreja usa o subterfúgio da arte para mostrar o seu poder para o mundo. E aqui a gente vai conhecer algumas características. Vamos ver um pouquinho das características principais da arte barroca. Vamos lá. Composição assimétrica. Lembrem que no Renascimento Cultural, as composições da minha imagem eram completamente simétricas, Eles estavam naquela época de buscar a razão o tempo inteiro. A razão e a ciência. Renascimento cultural. Aqui eu vou ter uma composição assimétrica, quer dizer, as imagens que nós vamos ter são completamente diferentes. Com essa composição assimétrica, a gente vai ter um movimento, porque vão surgir essas linhas diagonais na minha tela. Dá para a gente enxergar o movimento, porque as pessoas normalmente não vão estar paradas, e por conta disso a gente vai ter uma teatralidade nessas imagens, não só nas telas, como também nas esculturas, a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa teatralidade, esse dinamismo, esse movimento todo vai levar uma questão de emoção sobre a razão, ele está buscando a emoção. Então, pare e pensa, se no Renascimento eu tenho a razão e a ciência sempre como foco, quando eu vou ter um movimento artístico que vai ser oposto a ele, eu vou ter características visuais diferentes também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Opostas. Então, se no Renascimento eu tinha razão acima de tudo, aqui eu vou voltar para a emoção. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Aqui a gente tem uma imagem de Caravaggio chamada O Sepultamento de Cristo, onde a gente encontra todas as características do barroco. A gente não pode esquecer que eles chamavam de chiaroscuro, a questão da emoção sobre a razão, A emoção está acontecendo na cena toda, e tem uma coisa muito interessante que aparece em muitas pinturas barrocas, é que os olhares dos personagens, eles não se encontram. Isso faz a gente pensar muito. E ocorre em inúmeras telas do barroco. O Caravaggio, ele é um artista que ele vai trabalhar praticamente sempre com todas as características principais do barroco. E ele, portanto, é um grande disseminador dessa arte barroca.
Continuando com a pintura e mais um Caravaggio, a gente tem aqui um quadro maravilhoso que é a Incredulidade de São Tomé. Vocês já ouviram falar naquele Só Acredito Vendo? Só Acredito Vendo. É literalmente esse cara daí, São Tomé. Entendi. São Tomé era aquele cara que só acreditava nas coisas que ele realmente podia ver. Então, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ele renasceu, ele não acreditava. E ele tinha aquela questão do só acredito vendo. Então, aí seria o momento em que ele teria literalmente enfiado o dedo dele no corpo de Jesus. Eita, que nojo! Para ter certeza que aquele era mesmo o seu Jesus. Porque ele tinha visto o Jesus receber uma lançada, né? Bem aí onde ele está pegando, quando ele estava lá no seu tormento, na sua cruz. Mas aqui a gente está vendo todas as características novamente. Olha aí, eu tenho chiaro escuro, o contraste de luz e sombra extremamente forte, dando toda essa dramaticidade na cena. Eu tenho as diagonais acontecendo aqui, observem. Eu tenho essa luz que ela é extremamente dramática, porque ela vai aparecer nos pontos que o artista quer chamar a atenção. A luz na pintura barroca, muitas vezes, ela é irracional, ela não tem lógica, ela é teatral, ela vai estar colocada exatamente nos pontos em que o pintor quer que a gente olhe, quer que a gente veja num primeiro momento. Por isso essa questão da teatralidade, muito forte. Tem muito a ver com a questão da luz dentro do barroco. E é interessante que eles vão conseguir colocar esse claro escuro, esse contraste muito forte, até nas suas esculturas. Dentro da arquitetura, é como se eles tomassem a arquitetura como uma enorme escultura. Então, se a gente for pegar as características do barroco, a gente não pode esquecer de uma palavra importante, muito importante dentro da arquitetura, que são as volutas, certo? As volutas são nada mais, nada menos do que essas curvas que nós vamos encontrar por toda a arquitetura barroca. Se eu tenho curvas, eu vou estar à frente de uma arquitetura barroca. Elas são arquiteturas imponentes, por dentro elas são extremamente trabalhadas. As igrejas, muitas delas são revestidas em ouro, mostrando aquele poder da igreja. E a riqueza dos detalhes dentro da arquitetura, ela é bárbara. Aqui um exemplo de igreja barroca. Então, quando a gente fala que é o momento em que a Igreja Católica está fazendo a sua contra-reforma, então dentro das suas igrejas vai ser tipo o paraíso na terra. O ouro, tudo é exagerado, é um exagero. Olha só como é carregado de imagens, é muita coisa, é extremamente decorado. E a gente tem anjinhos. Olha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, a gente vai ter a imagem melhor ali na frente. Eu vou ter esculturas, a decoração da arquitetura, ela é repleta de esculturas. Essas decorações muitas vezes vão estar pintadas de ouro, né? São esculpidas e depois pintadas de ouro. A gente vai ter afrescos lá no teto também, que vão tentar nos levar para Deus. Olha que coisa mais linda essa igreja da Alemanha. Olha a questão das volutas aparecendo aqui. Aqui a gente vai ter os primeiros corais. Essa parte aqui de cima, onde ficam os corais, porque eles também vão usar a música, né, para arrebatar os sentimentos dos seus fiéis. É uma outra linguagem artística que eles vão usar com muita força aqui nesse momento. A gente está vendo os detalhes pintados a ouro, né? Muita escultura dentro da arquitetura.
São imagens riquíssimas, belíssimas. Olha os anjinhos aqui, que a gente vai chamar de anjinhos barrocos, que a gente vê até hoje por aí. Começou nessa época. Olha quanto anjinho barroco pendurado aqui, ó. Aqui é a perninha, as perninhas dos anjinhos. E aqui os afrescos. Os afrescos normalmente, dentro do barroco, eles vão ser localizados nos tetos das igrejas, só que eles vão usar uma técnica nova. Diferente dos afrescos do Renascimento, aqui eles vão tentar com que, quando o fiel olhe para o teto da sua igreja, ele veja aquele afresco maravilhoso, mas ele vai ter uma sensação de que está literalmente sendo sugado, sendo arrebatado para o poder do céu. É muito interessante, porque eles vão usar a técnica da perspectiva, né, que vem lá do Renascimento Cultural. Eles vão unir com a questão do contraste do claro-escuro, e a gente vai ter essa coisa encantadora que a gente vai chamar de tramplerio, que é a técnica do enganar o olho, né? Imagine que isso aqui, gente, é um teto reto. E eles vão fazer essa perspectiva, né? Com um ponto de fuga, onde o ponto de fuga é lá onde as pessoas estão indo encontrar com Deus. É muito bem feito. O André Apozzo é o representante maior dessa técnica. Isso aqui está lá em Roma, é realmente maravilhoso. Aqui um pedacinho, para a gente ter noção, isso aqui não é uma escultura, isso aqui é pintura. Né? Então, quando ele coloca o claro-escuro aqui, a gente vai ter a percepção de que isso aqui é uma escultura, mas não é, é uma pintura barroca, muito bem feita. Falando em escultura, das próprias esculturas, né? Ela não ficou só dentro da arquitetura, as esculturas elas faziam parte da cidade. Certo? Então eu vou ter dentro e fora dos locais, tanto das igrejas quanto dos palácios, e também vai estar presente em fontes, muitas fontes, né, desde a época do Renascimento Cultural, e aqui usando as características do Barroco. Então aqui a gente está vendo que ela não tem simetria, então ela tá dinâmica, existe a teatralidade, olha o movimento dos tecidos, né? A questão da emoção, afinal de contas, isso aqui é o êxtase de Santa Teresa. Então, no momento em que ela morre, ela tá em êxtase, né? Porque ela vai se encontrar lá com Deus. Olha aqui o rosto do êxtase da Santa Teresa nesse momento, a gente consegue ver o detalhamento dessa escultura, o quão ela é bem feita e como ele consegue trabalhar com a questão da profundidade aqui dentro e vai buscando esse claro escuro mesmo dentro da escultura. Aqui, mais exemplos de como elas tinham movimento, né? Sempre estavam bem dinâmicas. Se a gente lembra do Davi, que foi feito pelo Michelangelo, lembra? E olha esse daqui, todo cheio de movimento. Então, assim, são realmente as características que vão preconizar o momento. Aqui eu vou ter dramaticidade, dinamicidade, movimento, emoção rolando, a flor da pele, tudo para arrebatar os fiéis novamente para a igreja. Olha aqui uma diferençazinha básica. Aqui a gente tem a Mona Lisa, do Renascimento Cultural, de Leonardo da Vinci, e a Medusa, de Caravaggio. Então, vocês conseguem entender a questão da razão e da ciência aqui na Mona Lisa e a questão da emoção pura dentro do Barroco de Caravaggio. A dramaticidade, a teatralidade, a busca disso pela luz, pela sombra, pelo contraste, etc. É algo que arrebata a gente. Com isso aqui eu vou fechar, só para a gente ficar com essas ideias na cabeça. E no próximo slide a gente vai falar sobre o Barroco no Brasil.